Vamos falar agora de quem tem plano de saúde com coparticipação. Essas pessoas têm enfrentado vários constrangimentos na hora de pagar a conta do que usou com os procedimentos, com os exames e as consultas. Para tirar algumas dúvidas sobre esses valores altos, eu vou trazer o nosso repórter importado, Leandro Santiago, para que ele possa nos explicar, por exemplo, se existe um teto para a cobrança desses valores, porque as pessoas estão sem saber realmente como é que faz, o que é que acontece, quando é que vem no final, está sem controle para que o cliente entenda o pagamento que vai vir naquela fatura, né, Leandro? Exatamente, Wilson. As pessoas ficam naquela sinuca de bico, não sabem o valor que vai vir. Muitas vezes o valor não vem naquele mês, deixa para vir para o outro. Depois que você usa, fica represado aquele valor e depois vem tudo de uma vez e a pessoa não tem condição de pagar. Muitas vezes acontece isso. Para falar mais sobre isso, eu estou aqui com o Juliano Pessoa, advogado, que vai dar mais detalhes. Doutora, boa tarde. Não se pode, mas já existe um valor já determinado, inclusive, pelo STF, né? Explica para a gente. Boa tarde, Wilson, boa tarde a quem nos assiste. Veja só, na realidade foi uma decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça que trouxe esse precedente importantíssimo para meio que nortear esses casos em todo o país, porque essas pessoas, como você bem falou, muitas vezes recebem valores impagáveis e numa sistemática que a operadora impõe, que o consumidor não tem como questionar. Mas não é uma decisão que vincula todas as decisões no país. Então, isso é analisado caso a caso. Mas é um precedente e diversos consumidores que estão recorrendo ao Poder Judiciário para questionar esse tipo de cobrança num formato totalmente abusivo, vem conseguindo, em grande maioria, decisões favoráveis no sentido de obrigar a operadora, primeiro, a não ficar retendo a cobrança, que é o que acontece muitas vezes. O paciente utiliza, existe coparticipação naquele plano, ela retém 1, 2, 3, 4 meses e depois manda toda a fatura com esses meses retroativos. Então, chega a valores que não se consegue pagar. Não pagando, a operadora muitas vezes tem a alternativa legal de chegar ao ponto de poder até cancelar o plano desse usuário. Então, essa é a sistemática e a estratégia que se usa e é naturalmente nociva e prejudicial ao consumidor. O Poder Judiciário trouxe esse norte no sentido de, primeiro, limitar. Não pode ultrapassar o valor da mensalidade daquele consumidor. Essa é a decisão do STJ e é isso que vem sendo reiterado por todos os tribunais do país. Agora, em Alagoas, vem acontecendo os planos, infelizmente, descumprirem isso? Veja, administrativamente, Leandro, infelizmente, né, os planos não querem aderir voluntariamente a essa decisão. Então, o que nós estamos assistindo na prática são aqueles consumidores que, quando se deparam com uma cobrança alta, ele recorre ao Poder Judiciário pedindo a decisão liminar e o Judiciário determina que o plano, assim como determinou o Superior Tribunal de Justiça, cumpra esta decisão, esse precedente, e só cobre o valor de uma mensalidade, limitando somente o valor de uma mensalidade. Então, qual é a conta que ele tem que receber? A sua mensalidade mais um valor idêntico da sua mensalidade. Esta é a cobrança, porque principalmente aqueles pacientes que necessitam, do ponto de vista de saúde, se submeterem a horas e horas de terapias por semana, naturalmente o valor atribuído a cada terapia de coparticipação chega num montante que o consumidor não consegue pagar. Essa é a conta, foi isso que o Judiciário sensivelmente observou na prática e determinou esse limite, e as operadoras deveriam cumprir de pronto, mas não é o que acontece, felizmente. Realmente, aquele consumidor que se deparar com isso, primeiro, deve buscar ajuda junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS abrindo uma reclamação em face da sua operadora, buscando os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Se isso não surtir efeito, Leandro, infelizmente ele precisa, sim, buscar uma ajuda profissional jurídica para recorrer ao Poder Judiciário, e o Judiciário certamente irá determinar que se cumpra o precedente do Superior Tribunal de Justiça, que meio que trouxe uma harmonização no país inteiro para esse tipo de caso. Tá certo, obrigado pelas informações. Então, para você aí que é usuário do plano de saúde, muito cuidado, veja esse valor aí que no caso está sendo cobrado e lembrando, procure as autoridades, porque não é desse jeito, né, Wilson? O plano não pode simplesmente decidir quando vai fazer a cobrança, como vai fazer e qual vai ser o valor. Volto com você. Perfeito, Léo. E aí de pegar as pessoas de surpresa naquele momento, sem saber se vai vir tudo de uma vez só. Eu quero aproveitar, Leandro, para que você passe, por favor, a pergunta ao doutor Juliano Pessoa, que está sempre trazendo informações importantes. Porque eu quero saber o seguinte, para as pessoas de casa entenderem, ou quem tem o seu plano de saúde. Se eu pago, por exemplo, R$1.000 de plano de saúde, a operadora só pode me cobrar na próxima fatura R$1.000 de coparticipação, não mais do que isso, é isso?
O Wilson está pedindo explicação, por exemplo, se a pessoa paga R$1.000, quanto que é a coparticipação que a operadora pode cobrar? Ótimo. Essa pergunta é uma dúvida realmente recorrente. Veja, no máximo, mais R$1.000, né? Então, assim, quando houver uma fatura de coparticipação mais a mensalidade, no máximo pode ser o dobro, ou seja, o dobro da sua mensalidade. Então, se você paga R$1.000, no máximo, mais R$1.000. Mas faturas que chegam a consumidores, num valor desse de mensalidade, ele recebe muitas vezes de coparticipação 5, 6, 7 mil reais, correspondente a só a coparticipação. Então, realmente, é impagável e o que se limitou foi, no máximo, o valor de uma mensalidade. A pessoa, muitas vezes, está com medo que aquele plano seja cancelado. Ela paga 5, 6, 7 mil reais, sendo que paga por mês. Ela paga esse valor, ela deve recorrer à ANS depois para reaver esse dinheiro? Assim que ela se deparar com a cobrança, Leandro, ela tem que recorrer à ANS de pronto, antes de buscar a ajuda de qualquer outra pessoa. Abre a reclamação na ANS, porque a operadora terá 10 dias para trazer explicações naquele processo administrativo junto à ANS. E a ANS fará contato com a sua operadora. Em paralelo, você já busca ajuda, faz contato com a sua própria operadora, valores altos, geralmente, não é regra, mas geralmente as operadoras facilitam trazendo a possibilidade de parcelamento. Então, parcela aquela dívida. O que o consumidor não pode, de fato, é não pagar. Simplesmente porque não pagando, se ele chegou no máximo dentro de 12 meses, 60 dias de inadimplência, a operadora pode sim utilizar isso em desfavor dele e tentar cancelar o plano. Mais uma vez agradeço, doutor Juliano Pessoa, pelas explicações. Então é isso, Wilson. Recorra, discuta, porque não é do jeito que a operadora quer. Volto com você. Muito bem, Leandro. Mais uma vez, brilhante. Parabéns, obrigado mais uma vez ao doutor Juliano Pessoa pelas informações. E essa é a nossa intenção aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, é trazer essa prestação de serviço para que as pessoas entendam os seus direitos e aí busquem os seus direitos para não ficar no prejuízo ou até muitas vezes perder o seu próprio plano por conta do valor ser acima do que é permitido, do que é garantido por lei. Muito obrigado. Obrigado, Leandro. Obrigado, doutor Juliano. É assim, fiquem sempre atentos, aqui é prestação de serviço pura para você que acompanha o nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?